Em 2002, o Jornal Nacional ofereceu aos brasileiros um grande retrato dos problemas nacionais. Com base nos dados estatísticos dos censos de 1990 e 2000 do IBGE, nossos repórteres apresentaram desafios que teriam que ser enfrentados por quem quer que vencesse as eleições presidenciais daquele ano. As reportagens a seguir continuam atualíssimas e mostram o que é o Brasil quando se fala em saúde e saneamento. Dos 15 filhos de Dona Joana, 6 morreram ainda bebês. Não tinha um ano direito não, né? 9,5, 8, 6,5. A mais velha dos 9 que vingaram é Maria Brasilino, mulher que tem um punhado de filhos e está esperando mais um. Com tudo 13. Aí morreu 3 e tem 10 vivos. A mortalidade infantil já foi um retrato ainda mais doloroso da miséria no país. De cada 1.000 crianças nascidas no Brasil no início da década de 90, quase 48 morriam antes de completar um ano. Em 2000, eram menos de 30, uma queda de 38%. A meta estabelecida pela Cúpula Mundial das Nações Unidas para aquele ano era de 33 mortes para cada 1.000. Estamos melhores do que a meta, mas o drama não acabou. A taxa de mortalidade está acima da média em municípios da região Nordeste. Cidades como esta, a 30 quilômetros de João Pessoa. Aqui foi registrada a maior taxa do estado da Paraíba. Doenças que têm cura ainda matam as crianças de Cruz do Espírito Santo. É naquela casa que mora a família de Maria Brasilino. Uma das filhas dela morreu há menos de um ano. Foi fraca de sangue, com anemia. Foi. Anemia é um dos sintomas da doença que mais mata crianças no Brasil. De diarreia. Foi desse mal que morreram filhos e netos de Dona Joana. Era magrinho, só tinha o couro e osso, ficava couro e osso. Dramas que não se ouvem mais nessa outra cidade, também pobre e nordestina. Desde 98, nenhuma criança daqui morre de diarreia. Camaragibe, na região metropolitana do Recife, foi eleito município modelo pelo Ministério da Saúde. A taxa de mortalidade infantil caiu 80% em 8 anos. 97% das gestantes fazem pré-natal. Todas as crianças estão com as vacinas em dia. São resultados de uma política de investimento na saúde preventiva. Fátima fez o pré-natal neste posto. E é lá que, todo mês, a médica tira pesos e medidas da filha, Gabriela. Não era assim nos velhos tempos. A sua mãe teve quantos filhos? Teve 15. 15? 15 filhos. E quantos morreram? Morreram 11. Nascia, se criava um pouco, depois morria. Com um ano, morria. Na última década, programas de saúde evitaram a morte de 123.000 crianças. Mas outras tantas ainda morrem cedo. Bebês com o triste fim dos gêmeos Cosme e Damião. As propostas do seu candidato podem mudar a sina de nossas crianças. De brasileiros como Gabriela. Herbert! Eles estão em 5.000 cidades do Brasil. Também você tem que levar para pesar. São os agentes comunitários. Acompanham as condições de saúde de 91 milhões de brasileiros. Cristiane! O programa de agentes comunitários de saúde começou em 1991, mas só existem dados a partir de 94. Eles eram 29.000 agentes. Hoje, são 160.000. Aqui em Paraíba do Sul, agentes comunitários vão de casa em casa. Toda a população recebe visitas mensais. O programa de saúde é voltado à prevenção e diagnóstico de doenças. Dona Cineia. Cineia tinha uma disfunção da tireoide e ela não sabia. Nem imaginava. Já tinha 2 irmãos, né, que tinha tido, mas eu nem imaginava que eu poderia ter também, né? Neide foi o elo entre Dona Cineia e o posto de saúde. Vamos ver a família, porque se tá sendo hereditário, vamos procurar, né? Fazer os exames na família, ver se todos têm. Na maioria das cidades do Brasil, o agente faz parte de uma equipe com médico, enfermeiro e auxiliar. É assim que funciona o programa Saúde da Família. Em 1994, eram 328 equipes. Hoje, são 14.000, que só atendem 30% da população. Esses programas foram responsáveis por uma redução dos níveis de mortalidade infantil, de mortalidade materna e de várias doenças que posteriormente só poderiam ser tratadas de forma curativa em um hospital,
caso não fossem tratadas inicialmente de forma preventiva, como foram. Marineide leva a filha que amanheceu com febre para ser atendida no posto de saúde. Antes, tinha que ir longe. Eu tinha que ir para um hospital, Itaboraí ou Cachoeira. Cheguei lá a pegar fila enorme e muitas vezes eu nem atendido era. Mesmo com uma queda de 20% nas internações, os hospitais continuam cheios. Na última década, houve uma redução de 10% no número de leitos. Os postos de saúde poderiam atender boa parte dos doentes que hoje lotam hospitais. Mais de 80% dos atendimentos dos serviços de emergência dos hospitais públicos poderiam ser resolvidos em unidades como essa, unidade de saúde da família, unidade de atenção básica. E o seu candidato? Como e quanto propõe investir na saúde? Dizem que o melhor é prevenir. Conheço a linda cidade que ao mundo agrada, mas falta de saneamento, tem criança na calçada, tem quase 500 anos e ainda não mudou nada. Josenilda chora a morte do irmão. Elias era o filho mais novo de Dona Hilda. Ele adoeceu este ano. É a doença do rato. E o atestado de óbito confirma: leptospirose. Elias morava em Olinda, num bairro pobre cortado por esse rio. Aqui se tomava banho, lembram os mais antigos. E hoje em dia não pode mais. É podre essa água. E é assim em boa parte do país. Quase metade das casas brasileiras não tinham fossa séptica nem rede de esgoto em 91. A situação melhorou. Em 2000, foi registrado um aumento de 25% no número de casas com fossa ou ligadas à rede. Ainda assim, de cada 100 moradias, 35 despejam esgoto de forma inadequada. Faz o banheiro e bota os canos pro rio. Todo mundo é água de banheiro, água de esgoto, água de tudo é pro rio. Na vizinhança, tem gente que sofre de outros males da falta de saneamento. Demora, ele mesmo tá com uns 3 meses que tá com diarreia. Eu dou soro, eu dou remédio a ele, mas não adianta de nada. O saneamento básico nas grandes cidades já se mostrou um remédio eficaz na prevenção de doenças. Estima-se que para cada real investido em saneamento, o país poupa de R$ 4 a R$ 5 em saúde. Com abastecimento de água, coleta de esgoto, evitam-se gastos com remédio e internação hospitalar. Uma experiência vivida em bairros desta cidade, uma das maiores capitais do país. Ela já foi considerada a maior cidade da América Latina sem esgotamento sanitário. 8 anos atrás, Salvador começou a investir no modelo de tecnologia simples, adaptado para áreas de relevo acidentado, ocupação desordenada e acesso difícil. Hoje, mais da metade das casas estão ligadas à rede de esgoto. Menos crianças ficam doentes. Os mais velhos tinham muito caso de diarreia, vômitos, estavam sempre correndo para o médico. Melhorou bastante, já não tenho essa preocupação. Outros municípios do país também investiram. Houve um aumento de 10% do número de cidades com rede de esgoto na última década. Nós observamos que o país melhorou, mas ainda melhorou pouco. Dados demonstram isso, que há investimentos, que houve melhorias, mas nós ainda estamos muito longe de uma situação, digamos, razoável. O que o seu candidato propõe para melhorar a situação? Boas propostas podem mexer com a saúde de um país. A dengue também ataca, a leptospirose também. E o saneamento básico é necessário e não tem. Na última década, ganhamos a esperança de viver alguns anos mais. Em 91, a expectativa de vida era de 66 anos. Subiu para 68 anos e meio em 2000. O nosso coração continua pregando sustos. Nos últimos 10 anos, as doenças cardiovasculares se mantiveram como a maior causa de morte no Brasil. Das causas conhecidas, mais ou menos 35% são por doença cardiovascular. Casos como infarto e derrame cerebral, duas consequências fatais da hipertensão. Mas o que chama mais atenção nos números do IBGE é o aumento do número de mortes de jovens a partir dos 15 anos. Em 92, 63% dos jovens que morreram entre 15 e 19 anos foram vítimas da violência. Em 99, esse número aumentou, 68%. A violência na periferia das grandes cidades limita a expectativa de vida do homem brasileiro. Milhares estão morrendo antes de completar 25 anos. Gente que vive em lugares como este, um bairro pobre do Recife.
Um estudo feito com dados do Ministério da Saúde mostra que a maior taxa de jovens assassinados no país foi registrada aqui, na capital pernambucana. No maior setor de emergência da cidade, basta 1 hora de plantão. Chega uma pessoa ferida, um rapaz esfaqueado no pescoço por assaltantes. Logo depois, uma garota de 13 anos também esfaqueada. E a sutura só a sutura. E em seguida, mais um caso. Este rapaz levou um tiro de espingarda. Pedaços de chumbo se espalharam pelo peito. Isso aqui tudo é 80 a 90% dos pacientes vítimas de trauma, sejam eles agressões físicas, sejam eles acidentes de carro, agressões por arma de fogo, arma branca, 80 a 90% desses pacientes têm envolvimentos com álcool. Maria Madalena perdeu o filho e o neto na mesma noite. Foram vítimas de uma chacina. Além deles, bandidos mataram mais 6 amigos. A polícia acha que foram mortos por engano. Tudo jovem, tudo jovem, tudo jovem. Tudo jovem. Assassinatos e acidentes de trânsito são a segunda causa de morte no Brasil. Matam hoje mais do que o câncer. Nós vencemos com a mortalidade infantil, que caiu, e nós vencemos também com a longevidade da população. Então, nós ganhamos nas duas pontas e perdemos jovens, o que é uma coisa muito séria. Esteja atento ao programa de governo do seu candidato. Veja o que ele propõe para merecer seu voto de confiança. Maria cumpre a dura rotina dos que lutam para sobreviver. Saio cedo de casa, 7h30 da manhã eu saio. É R$1 que a gente paga de bicicleta. E assim Maria vai até o ponto. Aí eu apanho o ônibus lá. Vou-me embora no ônibus, aí na estrada. A estrada vai de Abaetetuba até Barcarena, cidades do norte do Pará. Depois Maria pega a balsa, atravessa o rio e chega a Belém. Lá caminha até mais um ponto de ônibus. É duro, meu amigo, é duro. A viagem de Abaetetuba até aqui leva 2h30 e é feita 3 vezes por semana. Belém é uma das poucas cidades da região norte que tem equipamentos para hemodiálise. Máquinas como esta, que mantém a vida de um doente renal. De cada 20 municípios brasileiros, só um dispõe desse tipo de equipamento. Alguns anos atrás era ainda pior. Em 95, o SUS mantinha convênio com 500 unidades de saúde que faziam diálise em todo o país. Hoje, são quase 550, aumento de menos de 10%. Brasileiros também sofrem para ter acesso a esta máquina, que é usada para diagnosticar o câncer que mais mata mulheres no país. Maria Catarina viajou horas de barco para fazer a mamografia. Ela mora numa cidade pequena na ilha de Marajó. É 6 horas de viagem de lancha. Eu saí de lá meia-noite. A gente chegamos 5 horas da manhã aqui. O número de unidades de saúde com mamógrafo quase dobrou nos últimos 7 anos. Eram menos de 400 conveniadas ao SUS em 95. Hoje, são 750. O número de equipamentos é bastante suficiente. O problema está na distribuição. Eles são concentrados em determinados locais e isso faz com que a população de cidades, de regiões mais pobres ou de cidades do interior tenham que se deslocar para a capital. Na região norte, o número de mamógrafos não chega a 4 para cada 100 mil habitantes. Na região nordeste, menos de 6. No sul, passa de 8. Na região centro-oeste, são 10. E no sudeste, são quase 14 mamógrafos para cada 100 mil habitantes. Apesar da concentração de equipamentos, pacientes enfrentam fila no Rio de Janeiro. Eli esperou 3 meses para fazer o exame. Pode dar sorte de não ter nada, né? Mas se tiver. Como o exame da mamografia é importante no diagnóstico precoce do câncer de mama, se o câncer já estiver um pouco avançado, 2, 3 meses pode influenciar na vida dessa paciente. Atenção às propostas do seu candidato. Bons investimentos em saúde podem salvar vidas e poupar brasileiros do sofrimento. Danilo já não sente dor quando é espetado pelo alfinete. Sentiu alguma coisa? Não? Maiara perdeu a sensibilidade na mão. Roberto tem a mesma doença. É hanseníase. Tu já ouviste falar em hanseníase? Já. Uma doença milenar que ainda contamina brasileiros. Em 91, foram registrados 17 casos de hanseníase para cada 10 mil habitantes. Em 2000, menos de 5. Apesar da redução de 70%, ainda somos o segundo país do mundo em número de doentes, só atrás da Índia.
para eliminar a doença, temos que ter, no máximo, um caso para cada 10 mil habitantes. Há uma perspectiva de que o Brasil chegue a esses números até o ano de 2005. Nós, no Pará, temos certeza que não conseguiremos atingir essa meta até 2005. Mas o país se mostrou eficiente no combate a outras doenças, com campanhas regulares de vacinação. A polio foi erradicada. Desde 99, nenhuma morte por sarampo é registrada no país. Doenças como coqueluche, tétano e difteria estão controladas. Não foi o que aconteceu com a dengue. Começamos a década com 39 mil casos. Em 2000, foram 240 mil, 6 vezes mais. Apesar das derrotas na luta contra o mosquito, o Brasil deu exemplo no combate à AIDS. Uma história que começou no litoral de São Paulo. No início da última década, milhares de pessoas que moravam aqui foram contaminadas pelo vírus da AIDS. Gente que vivia ao redor do maior porto da América Latina. Em Santos, notificou-se o maior índice de casos de AIDS do país. Naquela época, a cidade teve que aprender onde e como combater a doença. Campanha de prevenção com prostitutas e travestis. Preservativo tá precisando? Muito. Depois, com usuários de droga, portuários e caminhoneiros. E tem aí como colocar um preservativo corretamente. Santos custou a ver o resultado. Também foi assim no Brasil. Em 91, a taxa do país era de 8 casos de AIDS para cada 100 mil habitantes. Chegou a 15,3 em 98. Em 2000, caiu para 10,5. Redução de 31% em 2 anos. A gente tem ganho batalhas, mas tem que continuar essa briga, porque a epidemia continua em curso no mundo inteiro. Com o início da distribuição gratuita do coquetel anti-AIDS em 96, a taxa de mortalidade dos portadores caiu 50%. Dos 15 medicamentos do coquetel, 8 genéricos já são produzidos no Brasil. Mas um alerta: o Ministério da Saúde estima que 600 mil brasileiros são portadores do vírus e não sabem. Seu voto hoje pode marcar derrotas ou vitórias amanhã.